Bom, continuando, vamos lá. Vamos fazer a questão número 2 aqui. Questão número 2, tá? Ela é um pouco mais complicada. Vamos lá. Questão de Enem. Essa questão é a questão do Enem. E geralmente cai bastante em provas também, prova de concurso. São questões parecidas com essa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Alguns engenheiros construíram um edifício inclinado em uma avenida famosa de São Paulo. Então, o que acontece? O edifício ele tem uma inclinação, certo? É uma obra inclinada. A inclinação do edifício aqui, ele está falando que é de 15 graus. Então, a inclinação com o chão na vertical, tá? Então, quer dizer que a inclinação na vertical dele é 15 graus. Então, ele está pendendo 15 graus. E a altura do edifício é de 60 metros. Vamos fazer o seguinte. Vamos organizando aqui. Então, eu não vou responder com esses valores. Vou responder com os meus valores, tá? Vamos começar aqui. A inclinação do edifício é de 15 graus. Tá, o meu também vai ser de 15 graus. Então, a inclinação... inclinação é de 15 graus. Beleza. A altura do edifício é de 60 metros. A minha altura desse meu edifício, a minha altura vai ser 114 metros. 114 metros. Imagina que você tem lá o edifício, né, 15 graus, a altura, lógico, na vertical, tá? Eu vou até desenhar para vocês. Deixa eu ver se eu desenho aqui do lado. Então, nós temos um edifício. Vamos ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Assim, mais ou menos, certo? Perdão. Tava quase. Mais ou menos isso. Então, nós temos um edifício. Isso aqui é o edifício, tá? Nós temos uma altura aqui de 114 metros. Eu vou colocar aqui o segmento da altura. Quero ver para eu fazer isso reto. Tá, mais ou menos isso aqui. Assim. Isso. Essa altura aqui, ela é de 114 metros. Vou colocar aqui. 114 metros, tá? E ele tem uma inclinação. O que está acontecendo aqui? É um edifício que tem uma altura, certo? Do ponto aqui, vamos colocar aqui, que esse aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto B. Então, do ponto A a B, a altura, né, que está falando aqui, que é representada a altura, né, do edifício é de 60 metros. Então, A, B, tá? A altura 114 metros, tá? E o edifício inclinado. Essa inclinação que eu coloquei aqui, ela tem um valor de 15 graus. Beleza? O que ele está falando aqui? Ele está falando que a altura é de 15 graus, que a altura é de 60 metros, a inclinação é de 15 graus, e o edifício é um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. O que isso acontece? Ele está falando que o edifício, né, a forma geométrica do edifício é um prisma oblíquo, e a base dele, quer dizer, a base, isso aqui, essa parte inteira aqui, ela é quadrada, certo? Beleza, vamos continuar. Aqui ele dá um valor pra gente, ó, utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais na operação, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. E qual é esse espaço? Então, aqui ele falou que a tangente, certo? Utilizando o valor de 0,26, um valor aproximado para a tangente de 15 graus. Vamos lá. Então, vamos escrever isso aqui. Tangente de 15 graus é igual a 0,26. Por que isso, pessoal? Esse valor aqui é o valor da tangente de 15 graus. Qual que era a tangente? Vamos lembrar?
Deixa eu escrever isso aqui melhor. Aqui cai muita trigonometria, tá? Trigonometria pura. Vamos fazer o seguinte. Tangente de 15 graus. Vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui só para vocês lembrarem, tá, do teorema de Pitágoras do triângulo retângulo, né? Então nós temos, vou fazer desse jeito. Calma aí. É difícil desenhar nessa mesa. Tá bom assim. Não tá perfeito, mas tá valendo. Então nós temos esse triângulo retângulo aqui, certo? Certo, o ângulo reto nesse triângulo retângulo é isso aqui. E nós temos dois ângulos agudos. Correto? Observando isso aqui, vamos lá. Qual que é a nossa hipotenusa? É o que está na frente do ângulo reto. Então, esse daqui é a nossa hipotenusa. Vou colocar um Hzinho de hipotenusa. Tá? Qual que é o nosso cateto oposto a esse ângulo aqui, ó? A esse ângulo. O nosso cateto oposto é o que o ângulo... Imagina um olho aqui, tá? É uma técnica, você imagina um olhinho e vê para onde ele está olhando. O que esse olhinho está enxergando? Ele está enxergando esse cateto aqui, ó. Esse cateto. Então, esse cateto é o cateto oposto. CO, cateto oposto. Certo? O que esse cateto ele não está enxergando? O que está do lado desse olhinho aqui, que ele não consegue enxergar? Esse segmento aqui, que é o cateto adjacente. Então, para esse ângulo aqui, esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Para esse ângulo aqui, é o contrário. Tá? O que ele enxerga é esse e o que ele não enxerga é esse. Então, mudando a posição dos ângulos, você muda os catetos oposto e adjacente, a posição deles. Tá, esse aqui é o nosso triângulo retângulo que a gente tem que ter em mente. O que gerou isso aqui, ó, gente? Gerou um triângulo retângulo, não gerou? Olha lá. Gerou um triângulo retângulo. Você tem um edifício que ele é inclinado, certo? Uma altura de 114 metros e a inclinação dele, se passasse uma linha reta nele assim, a inclinação dele, que nem eu fiz aqui, a inclinação dele é de 15 graus. Então isso aqui é uma hipotenusa, certo? É um triângulo retângulo, formou isso. Então como que nós vamos calcular? Tá, ele falou que a tangente é 0,26. O que era tangente, né? O teorema de Pitágoras, ele não só explica isso, tá? O teorema em si, ele fala sobre cosseno, tangente, né? Seno, tangente, seno, cosseno e tangente, certo? E qual que era a relação de seno, cosseno e tangente, tá? Para vocês lembrarem bem disso, vamos fazer da seguinte forma. Lembra de Coca-Cola, né? É uma dica de um canal conhecido na internet, no YouTube, um canal muito conhecido chamado Matemática Rio, com o Procópio. É um professor muito bom, indico vocês assistirem, tá? Inclusive esse exercício é dele. Foi do canal dele, tá bom? Seno. Qual que é o seno? Vamos colocar aqui seno, cosseno e tangente, certo? Agora o que a gente vai fazer? Vamos lembrar de Coca, tá? Vamos escrever aqui, ó. Refrigerante, né? Ó, Coca. Então é Coca. O que acontece aqui? A gente faz o seguinte, ó. Preenche com H. Tá? Agora vamos ler isso aqui. Ó.
Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Então, essa daqui é a relação e é uma forma, utilizando coca. É uma forma da gente lembrar a relação, tá? A gente vai lá, escreve coca, assim nessa ordem, coca. Então, aí escreve seno, cosseno e tangente. Seno vai ser có sobre H, cosseno vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Entenderam? Então vamos lá. A gente sabe então agora, o que nós sabemos? Que a tangente ela é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí a gente acha a tangente. E o que é isso aqui? Eu falei que é o valor de a tangente de 15 graus é o valor de 0,26. Então a gente tem uma relação aqui, que a tangente de 15 graus é o valor de 0,26. Então a gente vem aqui e vamos escrever isso, né? Que é praticamente a informação que a gente tem para poder solucionar o problema. Vamos lá. O que o problema quer saber? Vamos antes de escrever isso, ele quer saber a área, né? A área do prédio, da base do prédio. Qual que é a área da base do prédio? É um prisma oblíquo de base quadrada. Então, isso aqui é uma base quadrada. Se é uma base quadrada, esse lado aqui ele vai ser igual a esse lado aqui, ele vai ser igual a esse lado aqui, ele vai ser igual a esse lado aqui. É um quadrado com todos os lados iguais. Para a gente descobrir, olha lá, vamos prestar atenção nessa parte. Para a gente descobrir qual que é a área desse prédio aqui, qual que é a área da base desse prédio, a gente precisa descobrir somente um lado, certo? Desse quadrado. Qual que é o lado, pessoal? Ó, aqui nós temos o nosso ângulo, certo? Esse daqui, o olhinho. Vamos lá, vamos desenhar o olhinho aqui. Ó. Esse aqui é o nosso ângulo de 15 graus. Desenha o olhinho. Esse olhinho aqui, ele está enxergando quem? Ele está enxergando isso aqui. Esse lado aqui. E esse cateto aqui. Que cateto? É o cateto adjacente ou o cateto oposto? Cateto oposto. Certo? E como é que a gente vai achar? Já está falando ali que é tangente, né? A gente não tem o valor dessa hipotenusa aqui. Então, como que a gente vai achar isso aqui? A gente vai achar pelo cateto adjacente também. Porque o cateto adjacente a gente tem que é a altura de 114 metros. Ó. Ele não está conseguindo enxergar a altura aqui, esse olhinho. Então, é de 114 metros. Né? É o cateto adjacente é 114 e o cateto oposto vai ser um dos lados do nosso quadrado da base, que é o que a gente precisa encontrar, que é o que a gente vai calcular agora com base nisso aqui, ó. Certo? Com base na informação que o exercício deu pra gente. Ele deu que a relação da tangente, que é cateto oposto, sobre o cateto adjacente, é igual a 0,26. Então, vamos lá. Vamos escrever. Então, a tangente de 15 graus... Tangente de 15 graus é igual a quem? Ao cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. E isso tudo aqui é igual a 0,26. Que foi o que eu falei, que a tangente de 15 graus é 0,26. Tangente de 15 graus tem a relação cateto oposto sobre cateto adjacente, que também é igual a 0,26. Tá? Então, vamos lá. Então, a tangente de 15 graus, repetindo, tá? É igual a quem? Quem é o nosso cateto oposto? A gente não sabe. Então, é o que a gente quer achar. Né? A gente não sabe que valor que tem esse quadrado aqui, essa base que nós temos aqui embaixo. Então, a gente coloca que a gente não sabe, que é o x. Quem é o nosso cateto adjacente? O cateto adjacente a gente sabe. Nosso cateto adjacente é a nossa altura do prédio, de 114 metros. Então, a gente coloca aqui 114 metros. Não vou nem colocar metros, vou colocar 114, porque ainda não resolvi.
Então, nossa altura é de 114. Então, nossa altura é de 114. Nossa, não tá saindo 14. 114. Beleza. Que é igual a 0,26. Certo? Então, o nosso x, veja bem, o nosso x, ele vai ser igual a 114 vezes quem? Vezes o 0,26. Por quê? Porque o que estava dividindo passou multiplicando. Tá uma equaçãozinha. Então, o nosso x vai ser igual a 114 vezes 0,26. E isso aqui vai dar aproximadamente 30 metros. Podem fazer aí. Vai dar aproximadamente 30 metros. Então, vamos lá. Se a gente sabe, né, que é 30 metros, a nossa base, conforme o nosso teorema de Pitágoras, a gente conseguiu achar esse cateto oposto aqui, e ele equivale a 30 metros. Quanto que é a área, né? Qual que é a área que esse prédio ocupa na avenida? É isso que o exercício quer saber. Ele não quer saber o valor, só o valor da largura do prédio. Não, ele quer saber a área total que ele ocupa ali na avenida. Então, a gente vai fazer, qual que é a área do quadrado? Vamos escrever aqui, a área. Nossa. Vou escrever quanto. Vou escrever aqui a nossa área. Nossa área do quadrado é igual a quem? A lado vezes quem? Vezes lado. Certo? Quem é o lado? A gente achou 30 metros. E o outro lado? Ora, é um quadrado. Os dois lados são iguais. Então, é 30 vezes 30. Que é igual a 900 metros quadrados. Então, a nossa área a gente acaba de achar. A área do prédio, a área que o prédio ocupa na avenida é 900 metros quadrados. 900 metros quadrados. Qual que é a alternativa aqui? A, B, C, D maior que 700 metros quadrados. E, alternativa E. Alternativa E para esses valores que eu passei. Para esses valores que estão aqui serão outra, provavelmente será outra alternativa. E vocês vão fazer aí da maneira que eu fiz, tá? Desenha bonitinho para não se perder, tá? Essa parte aqui do cateto oposto, cateto adjacente, mais explicação mesmo, tá? Mas vocês vão utilizar também essa fórmula aqui para poder fazer o exercício, tá bom? Vamos lá. Esse aqui foi o exercício número 2. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Questão 3. Essa aqui é um pouco trabalhosa. Vamos lá. Vamos ler aqui. Ao morrer o pai de João, Pedro e José, antes eu vou colocar aqui já o desenho para a gente não ter que desenhar de novo. Então esse daqui é o terreno, tá? Vamos lá, vamos escrever. Então, ao morrer o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de, ao invés de usar esses valores, vamos usar esses valores aqui, tá? De 3 quilômetros por 2 quilômetros. Então, são 3 quilômetros de largura, 2 quilômetros de altura. Tá bom? Que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio de 1 quilômetro. Qual que é um quarto de círculo? Esse daqui, que tá aparecendo aqui. No raio de 1 quilômetro. Então, isso aqui tem 1 quilômetro de raio. 1 km. Certo? A partir do canto inferior esquerdo. Então, tem 1 quilômetro de raio, certo? Esse valor aqui também é um raio. Então, é 1 quilômetro.
da propriedade, né? Dado o maior valor da área de extração de ouro, né? Os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então, eles repartiram o terreno assim na diagonal, para que cada um ficasse com uma parte igual, tá? Essas partes são iguais, cada um ficasse com uma parte igual da partilha de ouro, certo? Dessa área de extração. Então, em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João, qual que é a área do João? Esse triângulo aqui que formou, tá vendo? Só esse triângulo aqui é a área do João. É aproximadamente a porcentagem. Então, o que o exercício quer saber? Primeiramente, vamos lá. Ele quer saber qual que é a porcentagem dessa área aqui, certo? Da área desse triângulo com relação à área desse retângulo. Então, qual que é a porcentagem do triângulo com relação ao retângulo? Vamos primeiro descobrir o retângulo, que está mais fácil, né? Qual que seria a área do retângulo, pessoal? 3 vezes 2, 6 quilômetros quadrados, tá? Aqui ele fala o seguinte, para a gente considerar a raiz de 3 igual a 0,58. Isso aqui a gente vai ver, tá? Vamos por partes. Então, a área do retângulo é 6 quilômetros quadrados. Agora, como que a gente vai achar, pessoal? Como que a gente vai achar a área do triângulo? O que a gente tem aqui com relação a esse triângulo aqui? Nós temos a altura. A altura nós temos, que é 2 km, certo? Ó, 2 km é a altura do triângulo a gente tem. Então, vamos colocar aqui. Que nossa altura é 2 km, certo? Que é esse cateto aqui, ó. Esse cateto, que é o cateto adjacente, é 2 km. Esse cateto aqui a gente tem? Nós temos esse cateto? Não. Vamos chamar esse cateto aqui de base, tá? Então, 2 km de base a gente tem para esse triângulo, certo? E a altura desse triângulo a gente não tem, né? A gente não tem essa altura, que é esse cateto oposto aqui, que é esse cateto oposto a esse ângulo, né? Nós temos só o cateto adjacente. O cateto oposto a gente não tem, a hipotenusa a gente não tem também. Então, achamos a nossa área do retângulo, tá? Como que a gente vai encontrar essa área do triângulo? Ele falou para a gente considerar a raiz de 3 dividido por 3 igual a 0,58, tá? O que é raiz de 3 sobre 3? Então, vamos lá. Existe uma tabelinha que tem aí os valores, né? Os valores em radianos do seno, cosseno e do tangente para cada ângulo, certo? Essa tabela, ela possui para cada ângulo, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Cada ângulo vai ter um valor de radiano, né? Aqui ele deu um valor de radiano pra gente, raiz de 3 sobre 3, né? E tá falando que isso aqui é igual a aproximadamente 0,58. Então, o que é isso aqui? Isso aqui seria um valor de cosseno, de seno, de tangente? Qual que seria isso aqui? Existem essa tabela grande, né, que contém esses números do ângulo, né, que transforma aí, que relaciona o número ângulo com o radiano, né? E temos uma tabela menor só com os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis, pessoal? 30, 45 e 60 graus. Geralmente é isso que vai cair em prova, que é essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, vocês precisam tentar o máximo decorar ela, tá? É a tabelinha de seno, cosseno e tangente, tá? Para o 30 graus, por exemplo, para o ângulo de 30 graus, o seno é meio, tá vendo? Para o ângulo de 30 graus, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Para o ângulo de 30 graus, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, o que é isso? Quer dizer que quando a nossa reta lá, a nossa hipotenusa, estiver batendo no 30, qual que será o valor
que vai estar na nossa tangente? O valor que vai estar na nossa tangente é raiz de 3 sobre 3 radianos, né? Qual que é o valor que vai estar no nosso cosseno? Né? O valor que vai estar no nosso cosseno é raiz de 3 sobre 2. Aqui embaixo vai estar a raiz de 3 sobre 2. E o valor que vai estar no nosso seno é meio. Entenderam? Então, essa daqui é uma tabelinha que a gente precisa decorar, tá? E para resolver esse exercício, sem essa ideia fixa na cabeça, a gente não consegue. Porque ele falou aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. O que seria a raiz de 3 sobre 3 aqui? Primeiro vamos verificar aqui, né? Ó, nós temos um ciclo trigonométrico aqui, certo? E ele vem aqui de 0. Vamos abrindo o ângulo, né? Vamos imaginar, o ângulo ele é aberto do 0 no sentido anti-horário, né? Ó, 0, pá, e ele termina onde aqui? Ele termina em 90 graus, certo? Ele começa em 0 e termina em 90 graus. Cada parte disso aqui é igual, né? Foi o que o exercício falou. Então, se cada parte é igual, ele começa em 0, termina em 90 e tem 3 partes aqui, é 90 dividido por 3. Então, isso, cada parte aqui vai ser 30 graus. Então, esse ângulo daqui do terreno do João é 30 graus. Esse ângulo do Pedro é 30 graus. E esse ângulo do José é 30 graus. E isso faz o quê? 30, 60, 90. Forma essa abertura aqui, tá? Então, vamos lá. Ele falou para a gente considerar a raiz de 3 sobre 3. De que ângulo que a gente vai considerar isso? Do ângulo 30. Então, a raiz de 3 sobre 3 do ângulo 30. Onde que aparece a raiz de 3 sobre 3 aqui? No ângulo 30 é tangente. Então, a gente vai precisar usar a tangente desse ângulo para poder fazer esse exercício. Então, vamos lá. A gente sabe que a gente vai precisar usar a tangente de quem? De 30 graus, que é o que a gente possui ali como informação. Então, vamos lá. Tangente de 30 graus é igual a quem? Tangente de 30 graus é igual a quem? Lembra lá da coca? Vê lá na coca lá. Faz aqui de novo. Vou escrever aqui de novo, ó. Coca, completa com H. Então aqui, ó. Coca, completa com H. Como é que fica? Esse primeiro aqui é o seno, né? Esse aqui é o seno, esse aqui é o cosseno, esse aqui é a tangente. A tangente de 30 graus é essa relação, cateto oposto de coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos colocar aqui, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. É igual a quem? É igual a nossa. Quem é o nosso cateto oposto? Aqui do triângulo, tá? Vamos lá. Vamos olhar aqui. O nosso cateto oposto a esse ângulo aqui é o H, que a gente não sabe o que é. Então, a gente escreve aqui que o nosso cateto oposto é o H. Certo? Quem é o nosso cateto adjacente? Vamos lá. Quem é o nosso cateto adjacente? É o B, né? É a base do triângulo. É a base do triângulo. A gente sabe que é 2, mas por enquanto vamos colocar que é o B. B. Então, o H a gente não sabe o que é, né? Mas o B a gente sabe que é 2. Certo? O que é tangente de 30 graus? Eu estou falando que a raiz de 3 sobre 3, né? Que é a tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30 graus, é igual a 0,58. Então, a gente vem aqui e substitui. 0,58 é igual a H dividido por 2. Certo? E como que vai ficar isso aqui? 0,58 vezes o 2 é igual a quem? Ao nosso H. Então, a gente acaba de descobrir o nosso H, que é aproximadamente, utilizando
Conforme o exercício pediu 2 casas decimais após a vírgula, se a gente fizer 0,58 vezes 2, vai dar mais ou menos que o nosso H ele é igual a 1,16 quilômetros, né? 1,16 quilômetros, porque tá tudo em quilômetro aqui, né? Então vamos lá, o nosso H aqui, então esse cateto aqui é 1,16. Agora a gente já pode resolver a área do nosso triângulo, certo? Porque a gente já tem os 2 quilômetros, a base, né? E a gente já tem a altura, que é 1,16. Como que é a nossa área do triângulo? Vocês lembram? Ó, a área do triângulo, ela é igual à base vezes a nossa altura dividido por 2. Então vamos lá. A área do triângulo é igual a 2, né? Que a nossa base é 2, vezes a nossa altura, que é 1,16, dividido por 2. Que é igual a quanto, pessoal? A nossa área do triângulo vai ser 1,16. 1,16 quilômetros quadrados, certo? Eu consigo eliminar isso aqui, consigo simplificar isso aqui, ficou 1,16 quilômetros quadrados, é a nossa área do nosso triângulo. Ali, a nossa área, a área total destinada a João. Essa área aqui inteira aqui é 1,16 quilômetros, tá? E 1,16 quilômetros, tá? E quanto que é, né, qual que é a porcentagem, que é isso agora é o final do exercício, tá? Qual que é a porcentagem equivalente à área total desse triângulo com relação a essa área do triângulo, do retângulo, né? A área total do retângulo aqui, 6 km quadrados, com relação a essa área do triângulo retângulo, do triângulo retângulo que a gente achou, tá? Vamos lá, fazer a porcentagem é 1,16 km por quanto? Por 1,16 km dividido por quem, pessoal? Dividido por 6 km, que é a área total, né? Se a gente fizer isso aqui, a gente vai achar a nossa porcentagem, nosso valor equivalente. 1,16 km dividido por 6 é aproximadamente 1,16. Vamos aproximar 2 casas. 1,20 fica mais fácil de resolver. 1,20 dividido por 6 vai dar 0,20, né? 12 por 6. Vamos lá, 2. Então fica 0,20. Então, quanto que é? 0, ó, eu fiz o que aqui? Eu fiz a área do triângulo dividido pela área total do retângulo, né? Isso aqui é para achar a relação entre os dois, para a gente poder, no final, multiplicar aí por 100 para achar a porcentagem, né? Quando a gente multiplica isso aqui por 100, ó, 100 vezes 0,20 é igual a 20%. Aproximadamente, né? 20%, porque a gente usou aproximadamente aqui também. Tá bom? Então, qual que é a resposta aqui com esses dados que eu usei? A resposta aqui com esses dados que eu usei é aproximadamente 20%. Qual que é aproximadamente 20%? Alternativa E, né? 19%. Então aqui também dá E. Nesse caso, nessa daqui, tá? Então, o que eu precisei fazer? Vamos recapitular aqui nesse exercício, que ele é meio comprido. Primeira coisa, o que vocês vão precisar fazer? Calcular a área desse retângulo, né? Como você calcula isso? Lado vezes lado. Segunda coisa, vocês vão precisar calcular a área desse triângulo. Como é que vocês vão calcular a área do triângulo? Sabendo a relação que está tendo aqui. Porque o H, para você descobrir esse cateto, somente aplicando a relação de teorema de Pitágoras e a relação do seno, cosseno, tangente, para poder achar aí o valor, né, do cateto.
Apliquei aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, consegui achar o valor, porque a hipotenusa a gente não tem, no caso, então a gente tem só o valor da tangente, por isso que a gente precisa saber do valor da tabela, tá? Então aqui no final a gente já tem o valor da área do triângulo e no final a gente faz a porcentagem dessa área, né? A relação entre ela e a área total do retângulo, a área do triângulo com a área total do retângulo, vezes 100 para transformar em multiplicação, em porcentagem. Tá bom? Essa foi a questão número 3. A questão número 4. A questão número 4. Conforme as seguintes afirmações, pode-se dizer... Essa é bem fácil, tá? Conforme as seguintes afirmações, pode-se dizer... 1. O cosseno de 30 graus é um valor positivo. 2. A tangente de 45 é um valor negativo. 3. O seno de 120 é um valor negativo. 4. A tangente de 150 graus é um valor negativo. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão olhar o ciclo trigonométrico, certo? Ó, vamos olhar por esse daqui. Vamos olhar o ciclo trigonométrico e ver quais são os valores ali do ângulo, né? Se é positivo ou se é negativo no quadrante, tá? O cosseno de 30 graus é um valor positivo? Vamos olhar aqui. Aonde que está o cosseno de 30 graus aqui no ciclo trigonométrico? Nesse ciclo. Ó, nós temos a nossa reta aqui, certo? Nossa reta está aqui. O nosso cosseno, ele vai ser representado aqui, ó. Olha o cosseno aparecendo aqui, ó. Aqui embaixo. Esse aqui vai ser o nosso cosseno, tá? Que é cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, esse aqui é o nosso cosseno desse triângulo retângulo. Então, vai cair aqui no eixo de x, tá bom? Aonde que vai estar o nosso seno? O nosso seno vai ser aqui no eixo de y, tá? Então, o cosseno de 45, ó, se você for pegar aqui, o cosseno de 45 seria aqui, ó, exatamente onde o meu mouse, onde o cursor está, aqui, ó, seguindo aqui. Aqui seria o cosseno de 45 graus. E o valor que tiver aqui é o cosseno de 45 graus, tá? O valor que tiver nesse pontinho aqui é o seno de 45 graus, tá bom? E a tangente ela é uma reta que passa aqui beirando, né? Se vocês olharem o caderno de vocês, vai estar lá a tangente. A tangente é essa reta aqui e o valor dela aqui para 45 continua essa reta aqui até aqui, entendeu? Aonde bater é o valor de tangente de 45 graus. E assim funciona para todo o resto, tá? Conforme essa reta vai se movimentando, aqui vai dar o cosseno dela, aqui vai dar o seno dela, do mesmo jeito. O que está pedindo aqui? Que tá pedindo o quê? O cosseno de 30 graus é um valor positivo? Ora, se o cosseno de 45 aqui está aqui, o cosseno de 30 graus está mais ou menos para cá. Certo? Se está mais ou menos para cá, e é aqui na reta aqui, ele é um valor positivo. Certo? Por quê? Está em 0 aqui, né? O primeiro quadrante aqui é positivo. Certo? Ó, positivo e crescente ainda. Tá? No caso aqui, o cosseno vai ser decrescente, né? Ó. Conforme ele vai subindo, vai diminuindo aqui o cosseno. O valor de cosseno ele vai vindo para cá, né? Então, 0, conforme a reta vai subindo, o valor de cosseno no primeiro quadrante ele vai diminuindo até aqui. Mas não é isso que está perguntando. Ele está perguntando se o valor de cosseno de 30 graus ele é positivo. Tá desse lado aqui do x, né? Do eixo dos períodos, do eixo das abscissas, ele é um valor positivo. Então, o cosseno de 30 graus é um valor positivo. Exatamente isso que é para fazer. Olha, para responder essa questão, vocês precisam olhar o caderno de vocês, olharem aquele círculo trigonométrico que eu passei no início, porque lá contém todos os ângulos notáveis, né? Os principais ângulos, e com eles vocês vão saber se é positivo ou negativo. Tá?
Então essa aqui é basicamente isso. E aí vocês vão ter que escolher aqui quais são as respostas, né? Certas, se é falsa, se é verdadeira, ou se é qual que são falsas, qual que são verdadeiras e qual que são falsas, né? Consultando a 5 aqui. Consultando o ciclo trigonométrico a seguir, os valores de x, quando o seno de x é igual a cosseno de x, considerando 0 menor que x e menor que 360 graus, são os valores de x quando o seno de x tá, essa daqui parece ser um pouco complicada, a 5, mas é bem simples também, tá? É mais teórica. Essa 5 é o seguinte. Consultando o ciclo trigonométrico a seguir. Então, olhe para o ciclo trigonométrico, né? Então, vamos lá. Os valores de x, quando o seno de x for igual ao cosseno de x. Então, o x aqui vamos colocar que é um ângulo, tá? Então, os valores de um ângulo, tá? Quando o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você marcar quais são esses valores. Quando que o valor do ângulo vai dar igual, tanto o seno de x vai ser igual, quanto o cosseno de x vai ser igual. Né? O seno de x tem que ser igual ao cosseno de x. Considerando esse ângulo, né, sendo menor ou igual a 0 e menor ou igual a 360. Quer dizer, ele está entre 0 e 360 graus, que é essa volta completa aqui de 2π. Tá? Então, quando que acontece isso, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Quando que acontece isso? Ora, é só olhar aqui. Ó. Você tem o ângulo de 45 graus aqui, certo? Ele, se você for olhar aqui na figura do ciclo trigonométrico, você olhando esse ângulo aqui de 45 graus, você percebe que ele forma um quadrado aqui, né? Ó. Aqui dentro aqui, ele forma um quadrado. Se forma um quadrado, o que vai acontecer, pessoal? Olha aqui. Isso aqui vai bater aonde no seno? Vai bater no raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? E aonde que vai bater no seno isso aqui? Vai bater no raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo de 45 a gente já sabe que é. Então, é um desses três aqui. O ângulo de 45 a gente já sabe. Olhando para esse lado aqui, ó. 135 graus. A gente sabe que quando ele vem aqui, ele bate aqui no raiz de 2 sobre 2. Quando ele vem aqui, ele vai bater aqui no raiz de 2 sobre 2. Então, é igual? Não, não é. Porque, ó, presta atenção. O 45, ele tá batendo no raiz de 2 sobre 2. Esse daqui tá batendo no raiz de 2 sobre 2. Positivo, positivo. Certo? O 135, ele tá batendo no raiz de 2 sobre 2 em seno. E o cosseno, com esse... Ó, presta atenção. Com esse daqui, você já consegue responder o 4 também. Porque ele mostra qual que é o valor de cosseno que é negativo e o valor de seno que é positivo. Ó, no ângulo 45, o valor de cosseno, né? O cosseno aqui do ângulo 45, que é aqui embaixo, tá? É raiz de 2 sobre 2 positivo. O seno do ângulo de 45 graus aqui, que é essa parte aqui, esse catetinho aqui que está aparecendo, ele é raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, o ângulo de 45 é, certo? No ângulo de 135, o seno do ângulo de 135 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de raiz de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno da raiz de 135 ele é negativo. Então, não é. Não é igual. Estou falando que é exatamente igual, então, se é negativo, não é igual. De 225, vamos lá. De 225, o seno de 225, que está aqui em y, tá? Que é essa partezinha aqui. O seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de
225 é menos raiz de 2 sobre 2. Também deu certo. Então, seguindo, o 315 é a mesma coisa. Ó. O cosseno é raiz de 2 sobre 2 positivo e o seno é raiz de 2 sobre 2 negativo. Então, não é também. Então, aqui eu praticamente respondi para vocês. Então, assim a gente termina. A nossa lista, pessoal. Então, assim a gente consegue terminar aqui a nossa lista. Vocês conseguem resolver. E no final aí eu espero, quando a gente voltar, espero que a gente consiga fechar as notas aí do bimestre. Espero também o trabalho de vocês do Pi, né? A história do número Pi. E como que o Arquimedes conseguiu, com pouca tecnologia, conseguir até 3 casas decimais após a vírgula do número π. Espero vocês em sala. Espero que tudo isso acabe logo, para que possamos voltar aí para a sala de aula. Muitos estudos para vocês. E tchau.